Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fundação da minha cidade, que é a de Santana do Livramento. Os primeiros ocupantes dessa cidade, quando ainda não era cidade, foram os índios, charruas e minuanos. Em seguida vieram jesuítas espanhóis nas missões, trazendo seu gado e suas plantações. Após vieram os bandeirantes, expulsando esses jesuítas espanhóis para o outro lado do rio Uruguai, esparramando esse gado dos jesuítas, surgindo assim o gado selvagem. E depois, ao longo do século XIX, vieram os imigrantes portugueses e italianos. Voltando um pouquinho, em 1810, a instabilidade política da região, que levaria à independência das colônias espanholas da Bacia Platina, motivou a vinda das tropas portuguesas para essa região com a finalidade de resguardar essas fronteiras. E então foi montado nas fronteiras aqui do oeste do Rio Grande do Sul um acampamento militar que marcou a alma da nossa terra, onde antes era um pacato povoado, passou a ser palco de batalhas sangrentas. Essas batalhas eram comandadas por militares, logicamente, e o comando desses militares era do general Joaquim Xavier Curato. Ele defendeu nos primórdios da nossa formação não só a nossa povoação, bem como outras terras fronteiriças, criando assim outras cidades, pois na fronteira sudoeste, naquela época, só existia a cidade de São Borja, lá na fronteira com as missões. O nome, por exemplo, ele foi bem importante, porque o nome, por exemplo, do Cerro do Depósito, que hoje seria o RCMEC, data de 1820 ou 1825, quando o general Curato fez seu quartel nessa cidade. Voltando então, em 27 de outubro de 1816, ocorreu uma batalha denominada Carumbé. Nos dias precedentes à batalha, o general Joaquim Xavier Curato, que defendia a fronteira do Rio Grande do Sul, destacou o brigadeiro Joaquim de Oliveira Alvarez para reconhecer as posições de Artigas, com 760 homens e 2 peças ligeiras. Ao chegarem nas imediações de Carumbé, que seria os Cerros de Santana, a coluna de reconhecimento viu-se em presença de numerosa força inimiga. O comandante dessa força inimiga era o próprio Artigas, sendo o número de seus soldados superiores a 1.500 homens. Acompanhavam-no Toríbio Fernandes, Baltazar Orreda, Inácio Catelli, Domingues Maduré e Andrade Latorre. A divisão comandada pelo general da infantaria, General Curado, estava concentrada 19 de fevereiro de 1811, próximo ao povoado dos Aparecidos, Capela Queimada, que era a Capela Queimada, às margens do arroio Inhanduí, seria afluente do rio Ibirapitã-Tico, a 25 quilômetros a noroeste dos atuais municípios de Alegrete e Santana do Livramento. Estavam integradas por 2 batalhões da infantaria da Legião de São Paulo, 2 baterias montadas da artilharia da Legião de São Paulo, um esquadrão de milícias de Rio Pardo, uma companhia de lanceiros guaranis. O avanço de Curado era comandado por Tomás da Costa. Nesses dias, surpreendido enquanto marchava, o brigadeiro Alvarez viu-se repentinamente obrigado a aceitar um combate. Foi um desastre para as tropas artiguistas. A derrota fragorosa soprou pânico nas fileiras em vias de serem dizimadas, tanto que os soldados do caudilho Artigas retiraram-se em fuga. Por nosso lado, a perda foi de 29 mortos e 55 feridos, enquanto o inimigo teve aproximadamente 600 mortos e vários prisioneiros. Aqui, conforme o lado que tu está estudando, esses números podem variar. Possivelmente, se tu estudar no Uruguai, esses números aqui não vão ser bem esses. Após lutas entre portugueses e espanhóis, os portugueses venceram, em fins de 1818. Distribuíram-se assim as primeiras sesmarias para fins de posse e pecuária, onde ali culminaram as independências das colônias espanholas. Em 1820, a nova capela Nossa Senhora Aparecida de Alegrete foi elevada à Capela Curada, com poderes eclesiásticos nos territórios dos municípios de Uruguaiana, Quaraí, Livramento, Rosário do Sul,
o atual departamento de Artigas, na República Oriental do Uruguai, até o rio Arapey, vinculado a São Borja e, por sua vez, a Rio Pardo. A construção da nossa capela, a Nossa Senhora do Livramento, filial da matriz em Alegrete e pertencente ao município de Cachoeira, teve lugar no ano de 1823, por exigência dos moradores do então distrito de Alegrete, fronteira do Rio Pardo, em mediações com São Diogo. Pouco depois de sua conclusão no atual local, foi pedida sua elevação ao curato. O primeiro pároco foi o cura Frei Bernardo das Dores, carmelita descalço. Faltava, entretanto, a licença eclesiástica, que veio 2 dias depois, no dia 30 de julho de 1823, dia esse que se comemora a fundação oficial da cidade. Nossa Senhora do Livramento foi fundada por Antônio José de Menezes, nasceu sob o signo de Estância, tendo sua origem legítima baseada na economia pastoril, e sua vida, como a da maioria dos núcleos urbanos do Brasil, começou aos braços da cruz. Em 1834, a senhora Ana Ilha de Vargas, fazendeira abastada da região, doou à igreja uma imagem da Nossa Senhora de Santana, na condição de ser esse o nome dado ao curato. Distrito criado, então, agora vai começar uma partezinha legal. Distrito criado com a denominação de Santana do Livramento, com apóstrofe, por lei provincial número 156, de 7 de agosto de 1848, no município de Alegrete. Depois, elevado à categoria de vila, com a denominação de Santana do Livramento, ainda com apóstrofo, por lei provincial número 351, de 10 de fevereiro de 1857, desmembrado de Alegrete. Constituído do distrito sede, instalado em 29 de junho de 1857. Elevado após a condição de cidade, com a denominação de Santana do Livramento, sem o apóstrofe, por lei provincial número 1013, de 6 de abril de 1876. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município era constituído de 4 distritos: Santana do Livramento, São Diogo, Upamaruti e Quaraí. Por ato municipal número 18 de janeiro de 1912, é criado o distrito do Ibiqui, Pedregal, Conceição e Passo do Espinilho, anexado ao município de Santana do Livramento. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município foi constituído de 7 distritos: Santana do Livramento, Upamaruti, Ibiqui, Conceição, São Diogo, Passo do Espinilho e Pedregal, não figurando aí o distrito de Quaraí. Em divisões territoriais datadas de 31 de novembro de 1936 e 1937, o município aparece com 7 distritos: Santana do Livramento, Conceição, Ibiqui, Passo do Espinilho, São Diogo, Upamaruti e Vista Alegre, não figurando o distrito de Pedregal. Pelo decreto estadual de número 7.199, de 31 de março de 1938, o município de Santana do Livramento, até aqui ainda está sem o apóstrofe de novo, teve sua denominação simplificada para somente Livramento. O mesmo decreto, o distrito de Conceição passou a denominar-se Porteirinha e ainda extinguiu os distritos de Passo do Espinilho e São Diogo, sendo seu território anexado ao distrito de Porteirinha, pertencente assim ao município de Santana do Livramento, aqui somente o município de Livramento. Em 1939 a 1943, o município foi constituído de 4 distritos somente: Livramento, Upamaruti, Ibiqui e Porteirinha. Pelo decreto estadual 720, de 29 de dezembro de 1944, o distrito de Porteirinha tomou nome de Pampeiro. O mesmo decreto extinguiu os distritos do Ibiqui, Upamaruti,
sendo seus territórios anexados ao município de Santana do Livramento. Em divisão territorial datada de 1950, o município é constituído somente de 2 distritos, Livramento e Pampeiro. Em 1957, o município de Livramento voltou a denominar-se Santana do Livramento, aqui com Santana o apóstrofe. Em divisão territorial datada de 1960, o município já denominado Santana do Livramento com apóstrofe é constituído de 2 distritos, Santana do Livramento e Pampeiro. Assim permanecendo essa mesma divisão até 1988. Em 1989, foram criados os distritos de Cati, Espinilho, Ibiqui, São Diogo, Upamaruti e anexado ao município de Santana do Livramento. Em 1995, o município foi dividido em 7 distritos: Santana do Livramento, Cati, Espinilho, Ibiqui, Pampeiro, São Diogo e Upamaruti. Depois disso, não teve nenhum decreto, ao menos eu não achei nenhum decreto legal que trocasse essa divisão dos distritos e trocasse o nome de Santana do Livramento. Então, o que significa? Que a gente escreve Santana do Livramento errado. Porque Santana do Livramento, ao menos legalmente, ainda tem o apóstrofe. Só que se tu vai ver na cidade, corriqueiramente a gente escreve sem o apóstrofe. Mas legalmente ainda é com. Agora saindo um pouquinho do assunto, mas ainda falando do mesmo assunto. Não sei como é que vamos entender essa minha frase, mas tudo bem. Vou falar de uma questão que é um pouco curiosa, que ainda nós temos um território que é disputado entre o Brasil e o Uruguai. Mais especificamente, é uma área contestada entre Livramento e Rivera. Essa área pertence ao município de Santana do Livramento, está localizada entre o rio Quaraí e Arroio da Invernada, denominada Rincão de Artigas, e é reclamada pelo governo uruguaio desde, pasmem, 1934. Como é que começou? A história oficial ela nos ensina que o Brasil ele não tem mais nenhum litígio com os vizinhos no que tange as questões das fronteiras. Aprendemos desde sempre que o Barão do Rio Branco resolveu a última pendência há mais de 100 anos atrás. Os limites do país, então, estão consolidados e não sofrem contestação. Na época do Barão, era verdade. Assim que a questão do Acre foi definida pelo Tratado de Petrópolis, em 1903, os limites do território nacional se tornaram definitivos e reconhecidos internacionalmente, o que é, com toda certeza, mais importante. No entanto, e como na vida nada é definitivo, uma dúvida seria levantada 30 anos mais tarde. Não tinha nada a ver com o Acre, mas com o Uruguai. Até 1828, tinha formado parte o Império do Brasil com o nome de província. A fronteira entre o Brasil e o Uruguai foi sacramentada por um tratado de limites elaborado em 1851. Em seguida, nos anos de 1860, foi levada a efeito a demarcação física da linha da fronteira. E o assunto foi dado por encerrado. Acontece que, 80 anos mais tarde, estudos levados a cabo por especialistas uruguaios concluíram que havia sido cometido um erro quando a fixação dos mourões, os marcos fronteiriços, aqueles que quem vem aqui em Santana do Livramento vê no meio da rua aquele marco, que desse lado é Brasil, daquele outro lado é Uruguai. Apresentaram reclamação formal ao Brasil, reivindicando uma área de 237 km². O território contestado é relativamente pequeno. Sua superfície é igual ao do município de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra. Mas o pleito caiu num momento histórico desfavorável aos hermanos. O ano era 1934. Getúlio Vargas, justamente um gaúcho, estava no palácio. E o mundo assistia a um recrudescimento dos sentimentos nacionalistas. A reclamação uruguaia foi obviamente rejeitada. Justamente um gaúcho estava lá sentado, comandando tudo. Numa época onde o mundo via nazismo, tudo mais. Então é lógico que os uruguaios não tiveram suas demandas atingidas.
Inconformados, nossos vizinhos voltaram a carga em diferentes ocasiões. Todas elas vieram quando o Brasil vivia momentos conturbadíssimos. 3 pedidos de revisão de demarcação chegaram durante os anos de Vargas. E mais tarde, outro pedido chegou em plena ditadura dos generais. Falta de sorte? Quem sabe? A última solicitação uruguaia foi feita em 1988, no momento em que os brasileiros, atazanados pela inflação galopante, não tinham disposição nenhuma para cuidar desse assunto, tendo em vista que era um pedacinho de 237 metros quadrados. De novo, a resposta de Brasília aos uruguaios foi negativa. Os mourões estavam lá e lá iriam ficar. No fundo, a região contestada não é estratégica para nenhum dos dois países. Pouco habitada, longe de tudo, com infraestrutura precária, desperta pouco interesse. Não tem petróleo, não tem minério, nem saída para o mar, nem atração turística. Até para pegar sinal de celular ainda é difícil. Abriga uma questão de orgulho nacional. O Mercosul deu uma aliviada em alguma tensão que pudesse ter existido no passado, se é que existiu. O afrouxamento das fronteiras entre os membros foi benéfico para acalmar os ânimos. Seja como for, o Rincão dos Artigas, que seria a Vila Albornoz, onde localizada a Vila Albornoz ali, ela é de fato de Santana do Livramento, assim do Brasil. Mas quem é daqui sabe que quando aquela infraestrutura está muito precária, quem tem arrumado aquele asfalto ou limpado a região são os nossos irmãos uruguaios, porque a nossa prefeitura tá meio caidinha, né? Assim como todas, não tô fazendo nenhum problema político aqui, assim como todas as estruturas das prefeituras brasileiras e tudo mais, estamos numa época triste, então não temos o que fazer. Mas, de fato, quem anda cuidando da região, quem dá uma auxiliada ali no povo, passando a máquina de vez em quando naquela estrada, que a gente sabe daqui que mora aqui, são sim os uruguaios.